Olá, meus queridos, seja bem-vindo às redes sociais da Igreja do Coração. O nosso interesse em transmitir as reflexões que são feitas na nossa igreja é que você receba na sua casa aquilo que nós desfrutamos aqui no templo. Aqui nós compartilhamos a palavra de Deus, aqui nós aprendemos a palavra de Deus, aqui nós adoramos ao Senhor e nós temos toda uma preocupação em sermos fiéis ao que o nosso Deus nos deixou na sua santa palavra. Nosso interesse é que você compreenda, que você entenda e que você se comprometa com Deus e faça a vontade dele na sua vida e sua família seja abençoada através da transformação que vai ser gerada na sua vida e naqueles que estão ao seu redor. Seja sempre muito bem-vindo às nossas redes sociais, seja sempre muito bem-vindo ao nosso templo aqui. Nós nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, e todos os domingos às 18 horas nós temos um culto e aproveitamos para convidar você para participar desse culto. Nessa noite nós teremos o privilégio de ouvir a palavra de Deus através do irmão Otávio. Otávio Henrique é o nome dele, um menino abençoado, um jovem que, a exemplo de Timóteo, esteve ali realmente comprometido com o Evangelho e fez a obra que Deus queria fazer na vida de Timóteo. Assim, eu posso testemunhar como pastor da vida do Otávio. O Otávio eu conheci quando era bebê, né? Conheci bebê, pequenininho. Vi o Otávio crescer, vi o Otávio se comprometer com Cristo, vi o Otávio, tive o privilégio de, como Igreja de Cristo, batizar o Otávio e vejo o que Deus tem feito através da vida desse jovem. Eu peço que você esteja com o seu coração, com seus ouvidos e o seu coração aberto para o que o Otávio vai trazer da parte de Deus para cada um de nós aqui neste momento. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor use a vida do Otávio para falar aos nossos corações. Queremos, neste momento em que estamos ouvindo essa reflexão, ter a nossa mente e o nosso coração aberto à Tua vontade. Seja com Teu servo, o use para nos edificar, para nos confrontar, para nos trazer a realidade do Teu Evangelho. É a nossa oração com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e te use, meu jovem. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É uma gratidão, né, uma honra estar aqui, exercendo essa missão que Deus deu para mim, né, como servo de Cristo. Nós cristãos somos servos de Deus e Deus chama cada um de nós a fazer a sua vontade, né? E a vontade de Deus dessa noite é que eu estivesse aqui para trazer a palavra aos irmãos, né? A palavra já revelada dele nas suas escrituras. Mas assim como eu estou aqui exercendo um papel, né, dado por Deus, né? A gente acabou de ter a palavra do irmão Rafael e a gente viu que as boas obras foram feitas por Deus para que a gente cumprisse, né? Então eu estou aqui para cumprir essa vontade. Mas nós cristãos, né, vocês irmãos que estão aqui me escutando, seja pelo vídeo, seja aqui presencial, também tem uma missão, né? Cada um aqui, nessa noite, está com a missão de aprender da palavra de Deus, que Ele está expondo através de mim, e aplicá-la em suas vidas, né? Porque Deus não nos chama para ficarmos inertes. Seria muito bom, né? Você chegar... não, estou salvo, agora você pode ficar aqui na rede descansando, eu posso ficar aqui e não preciso fazer mais nada, né? Deus não nos chama para isso. Quando nós vemos, por exemplo, na parábola dos talentos, né, até mesmo aquele servo que não ganhou apenas um talento, lhe foi dado um talento e o Senhor esperava que ele rendesse aquele talento de alguma forma. Então, Deus também nos chama, cada um de nós, a fazer a vontade dele. Então, eu tenho uma missão aqui, mas os irmãos também têm uma missão, né? E é isso que eu quero trabalhar essa noite, né? Porque a sabedoria, né? Adquirindo a verdadeira sabedoria, tem muito a ver com isso, né? A sabedoria está muito ligada ao conhecimento, mas não só o conhecimento, mas tem uma questão a mais, né? Eu gostaria já de pedir para os irmãos abrirem no livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 7. É uma passagem pequena, mas que tem um profundo ensinamento sobre isso, sobre a sabedoria e sobre algo que nós como cristãos, temos que pôr em prática.
Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Ele vai falar o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Antes de entrar nos pontos, irmãos, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é que Tiago, ele coloca uma importância, né? Ele fala assim, vocês têm que buscarem sabedoria. Então, Tiago não falaria isso se fosse algo desnecessário ou que a gente pudesse desprezar. Se Tiago falou que devemos buscar sabedoria, tem que ter um motivo para isso, né? Então, a primeira coisa, como vendo que Tiago pede para a gente procurar ter sabedoria, é entender o que ele está querendo dizer como sabedoria. E analisar a sabedoria podemos fazer de algumas formas, né? A gente pode, por exemplo, pegar a etimologia da palavra, o que ela significa, né? A palavra sabedoria, do grego sofia, né? Eu achei até isso interessante porque em um dos momentos que eu estava trabalhando nesse texto, lá em casa, minha prima estava lá e ela se chama Sofia, né? Então foi muito engraçado que eu chamei ela no meu quarto e eu falei assim, você sabia que Sofia significa sabedoria? Ela já sabia, mas eu não, né? Então eu fiquei impressionado com essa informação. Mas a palavra Sofia, do grego, né, sabedoria, não é a origem dessa palavra. Ela tem a sua raiz no latim, sapiense, né? Então, essa palavra vem deriva do verbo sapere, que é saber, né? Então, quando a ciência nos define como homo sapiens, a ciência nos define como homens de sabedoria, né? Então, segundo a ciência, nós, por já sermos seres humanos, somos homens de sabedoria, né? Mas o que quer dizer a palavra sapientia, né? Sapere? Ela pode ser traduzida como ter discernimento e ter sabor, né? Ter sabor, que estranho, né? Não parece que tem conexão, mas tem. É muito incrível o fato de poder ser traduzido como ter sabor. Eu vi um vídeo há algum tempo atrás de uma criança pequena e era a primeira vez dela experimentando carne, né? O pai deu um pedaço de carne para a criança e ela esbugalhou os olhos e ficou maravilhada com aquilo, né? Ela passou a ter o sabor daquela carne. Então, ela adquiriu um conhecimento sobre aquela carne, sobre o gosto, sobre a textura, sobre o quão macia ela é, né? E ele gostou, né? Dá para ver claramente pelo vídeo que ele gostou. Mas se esse bebê, né, ele parasse aí, né? Porque o bebê, ele para ali, ele para na experiência e ele só tem o conhecimento sobre o que a carne como ela tem o gosto dela, e pode ser que alguém tentasse explicar para ela, mas ela só saberia de fato uma vez que ela experimentasse aquilo, né? Mas isso ainda não é só ter o sabor, não é o suficiente, né? Porque ter o sabor, ter a experiência, você adquire conhecimento. E o conhecimento, muitas vezes atrelado à sabedoria, não é, em sua totalidade, o que é a sabedoria. A sabedoria é algo mais profundo, né? Então, o que entra, a segunda interpretação da palavra sapiência, né? Ter discernimento. Ou seja, além de ter o conhecimento sobre, pegando o exemplo do bebê, daquela carne, sobre a textura dela, nós, se vamos ter sabedoria sobre aquilo, devemos saber como usar esse conhecimento sobre a textura da carne, sobre o gosto dela. Então, quando um chefe diligentemente estuda e trabalha com aquela carne todos os dias e prepara um prato gostoso, né, é porque ele tem sabedoria sobre aquela carne, né? Ele sabe como preparar, já que ele tem um conhecimento de que aquela carne fica mais macia ou fica mais dura, ele pode fazer um prato de acordo com aquilo. Então, ele está aplicando o conhecimento que ele tem sobre aquela carne. Mas a gente pode estender para qualquer experiência que a gente tem. Então, quando você tem sabedoria, você tem o conhecimento e você sabe como aplicá-lo, né? E a gente pode pensar também sobre a inteligência, né? A inteligência pode parecer que é sinônimo de sabedoria. E em alguns casos, se você pesquisar, ela vai ser tratada como sinônimo de sabedoria. Mas
ela tem um detalhe que difere da sabedoria, né? Porque o que a gente está tentando aqui é definir o que é a sabedoria. Então, quando a gente pega a inteligência, ela está muito mais atrelada em como a gente adquire o conhecimento e qual a qualidade desse conhecimento que a gente adquire, do que, de fato, pegar esse conhecimento e aplicá-lo de alguma forma, né? Então, a inteligência se difere disso, né? Tem um ditado árabe que fala que o inteligente sai do buraco em que o sábio nunca cairia. Então, a gente vê aí que tem uma diferença entre o inteligente e o sábio. O inteligente, ele vai cair naquele buraco, e pode ser que ele tinha até o conhecimento daquele buraco previamente, mas ele não sabia como desviar daquele buraco, ou seja, ele vai cair naquele buraco e vai ter que se virar para sair daquele buraco de alguma forma. O sábio, pode ser que ele não adquiriu tão rápido o conhecimento sobre aquele buraco quanto o inteligente. Pode ser que ele levou anos para entender sobre aquele buraco, sobre as particularidades dele, mas uma vez que ele aprendeu, ele soube aplicar no seu trajeto, na sua vida, de uma forma que ele pudesse evitar esse buraco, né? Então, a diferença do inteligente para o sábio está muito atrelada a isso, a questão de saber aplicar de certa forma, né? Mas, na época que a gente vive, a gente vê a sabedoria retratada de forma diferente, né? Todo mundo é sábio de alguma coisa. Ah, não, você tem que fazer desse jeito, fazer daquele jeito, né? E vira uma bagunça. Para nós cristãos, eu acho que é muito mais interessante pensarmos no que a Bíblia tem a dizer sobre o que é a sabedoria, porque nós sabemos como cristãos que a Bíblia é o manual de instrução, a Bíblia é o nosso norte. Então, ao invés de procurar os conhecimentos da terra, e a gente vai ver isso, que eles não são tão bons comparado ao conhecimento de Deus, olhar na Bíblia, ver o que Deus tem a falar conosco sobre o que é de fato a sabedoria, né? Porque, segundo a ciência, todos nós somos homens sábios, né? E essa definição tem várias passagens sobre sabedoria na Bíblia, né? Provérbios, acho que não deve ter uma página que não fala de alguma forma sobre sabedoria, mas a passagem que eu quero ler aqui rapidamente é no livro de Eclesiastes, né? Coincidentemente, ou não, na verdade não é, que é falado pelo homem que é considerado como o homem mais sábio já vivido, né? Salomão. Ele é conhecido principalmente por sua sabedoria. Pelas 1000 mulheres também, mas a gente abafa essa parte, né? O que é mais atrelado a Salomão é o quão sábio ele foi. E um dos livros que ele escreveu, o Eclesiastes, vai falar algo muito interessante sobre o que é a sabedoria. Em Eclesiastes 7:12, Salomão vai dizer o seguinte: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento ou da sabedoria é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Muitos de nós, né, principalmente porque vivemos numa sociedade capitalista, botamos muita confiança no dinheiro. Então, queremos ter mais dinheiro, seja para pagar um plano de saúde melhor, seja para ter um carro blindado, seja para ter uma casa num condomínio fechado, para trazer segurança, para nos trazer paz de espírito, Mas essas coisas são limitadas, essas coisas são desse mundo e, portanto, limitadas. Não é algo que... Não importa o quão bom o seu plano de saúde né? Dependendo da situação, você não vai ser capaz de ser salvo daquela doença ou daquela enfermidade que te atingiu, né? Se você tem um carro blindado, pode ser que você tenha um ataque cardíaco. E o que adiantou aquele carro blindado? Você estava protegido do que estava de fora, mas ali dentro você teve outros problemas. Então, diferente do dinheiro, que muitas das pessoas são obcecados em conseguir porque precisam ser protegidos, porque tem a confiança ali, né? O Salomão, o rei da sabedoria, vai falar que a sabedoria é muito melhor porque ela preserva a vida. Então, o que o dinheiro não consegue, a sabedoria consegue, né? Porque a gente pode pensar, por exemplo, num caso mais simples da sabedoria. É sábio eu ter o conhecimento que exercícios físicos são bons e que eles vão melhorar minha saúde a longo prazo e aplicá-los, ou seja, eu vou praticar de fato exercícios. Então, pode ser quanto dinheiro eu tenha, né? O melhor plano de saúde. Vou lá no Albert Einstein falar, aquele Da Vinci lá, que eu sou louco nele, é um robô cirúrgico, né? Então, assim, coisa mais moderna, mas pode ser que aquilo evoluiu a um ponto que nem todo o dinheiro do mundo vai ser capaz de comprar um tratamento. Mas aquele sábio que viu que lá na frente aquilo estaria problema e desviou seu caminho antes de cair no buraco, pôde preservar a vida dele. Então,
quando Salomão fala que a sabedoria é melhor do que o dinheiro, ele está querendo falar disso. É falar que a sabedoria preserva a nossa vida e não o dinheiro. Então, vocês veem que é importantíssimo, não só para o cristão, mas principalmente para o cristão, buscar ter sabedoria. Né? Então, as perguntas que surgem a partir disso são duas, né? Existe mais de um tipo de sabedoria? Porque a gente vê na internet de todo mundo falando tudo, né? Igual eu falei. Então, chegou um ponto na internet que tem fulano falando que você tem que fazer tal coisa e ciclano falando que você não pode fazer tal coisa. Tem Beltrano falando que você não pode tomar leite e o Beltrano falando que você tem que tomar leite todo dia. Então, o que é? Quem que tem um conhecimento? Quem tem a sabedoria de fato para aplicar de forma correta o conhecimento adquirido pela sociedade, né? Porque a gente tem bibliotecas, temos internet, ChatGPT, que são lotados de conhecimento, mas como aplicá-los de forma correta? Quem sabe disso? E é muito interessante, porque a Bíblia nos traz sobre isso também. Né? A Bíblia, o próprio Tiago, né, no capítulo 3, ele vai demonstrar isso, que existem sabedorias diferentes. Ele vai falar que existe uma sabedoria do alto, uma sabedoria divina, e uma sabedoria que não é divina. Né? Ele vai citar alguns tipos de sabedorias que são colocadas todas no mesmo saco, que não são sabedorias que valham, de fato, a pena. Ele vai falar aqui, no capítulo 3, versículos de 13 ao 17, né? Vou ler rapidamente aqui, vocês vão ver que ele separa dois tipos. Ele vai falar o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras, praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então vocês veem aqui que a sabedoria tratada por Tiago, ela pode ser do alto, e ela vai trazer frutos que demonstram que é uma sabedoria que vem do alto. E uma outra tipo de sabedoria. Ele vai colocar a sabedoria humana, a sabedoria terrena e a sabedoria demoníaca, tudo no mesmo saco. Né? Elas são do mesmo tipo. Então, quando a gente busca sabedoria humana, sabedoria de pessoas que estão tão perdidas quanto nós, né? Porque, assim como nós, elas são seres humanos que apareceram aqui, né? Elas não foram os criadores da vida e projetou a vida para ser daquela forma e de fato tem o conhecimento de como deve funcionar. Então, quando você busca isso, é semelhante, dá para fazer analogia porque Tiago nos mostra isso, que você está buscando uma sabedoria demoníaca. Então, é muito pesado, né? Como assim? Você está gastando mais seu tempo buscando uma sabedoria que pode ser comparada à sabedoria de demônios, ou você vai, de fato, procurar uma sabedoria que vem do alto? Né? Paulo, ele vai mostrar que exatamente isso, quando ele fala em Colossenses que devemos buscar as coisas que vêm do alto, e fala, por exemplo, que aqueles que pensam só nessa terra são os mais dignos de pena, é por isso, porque Paulo entendia muito bem que as coisas dessa vida não são esterco, né? Ele fala isso também, né? Que ele considerava esterco as coisas que ele colocavam valiosas, e agora que ele entende as coisas do alto como superiores, ele busca elas, né? Ele não busca mais as coisas terrenas, porque isso não vale a pena quando comparada a elas. Então, nós cristãos, tendo esse conhecimento, devemos ser sábios o suficientes para buscar esse tipo de sabedoria, a verdadeira sabedoria, que é uma sabedoria divina. Essa sabedoria, inclusive, né, voltando em Salomão, a gente pode ver que ela traz até autoridade para quem a tem. Né? É retratado em uma das passagens que a rainha do sul veio do reino dela para escutar Salomão. Olha para vocês verem, uma rainha, a monarca de uma nação, veio de longe. Ela não pegou um jatinho, ela não pegou um carro super rápido, ela veio de cavalo ou de carruagem, e de muito longe, só para poder
escutar o que Salomão tinha a dizer. Então, vocês veem, uma própria rainha, reis vinham de longe para escutar o que Salomão tinha a dizer. Olha a autoridade que ele não tinha. Mas essa autoridade era de Salomão? De forma alguma. A sabedoria que Salomão tinha, uma sabedoria divina, veio de Deus. Ou seja, a autoridade estava de Deus. Mas Deus permite que nós, seres humanos, tenham essa sabedoria. Então, o primeiro ponto que eu quero passar aqui, e que é justamente a pergunta que eu acho que vem agora na cabeça, visto que a gente viu a importância dessa sabedoria, que existe uma sabedoria divina, que ela salva, preserva a nossa vida e é melhor do que dinheiro. Como adquirimos essa sabedoria? Como obter essa sabedoria? E eu lhes digo, é só pedir. Ué, Otávio, mas como assim só pedir? Não, eu tenho que correr 10 quilômetros, eu tenho que estudar não sei quantos livros, eu tenho que... Não sei o que fazer, eu tenho que dar uma cambalhota para pegar essa sabedoria, para obter essa sabedoria. Eu falo que não, de novo, é só pedir a Deus. Ah, mas Otávio, pedir a Deus, então eu vou pedir a Deus, aí eu tenho que ler a Bíblia de trás para frente, de cabeça para baixo, no idioma grego lá, o aramaico, para fazer isso? Não, eu já disse, é só pedir. A gente tende a complicar as coisas porque nesse mundo que vivemos, a lógica humana é essa. Tudo que é bom, tudo aquilo que vale a pena exige um esforço enorme. Então, se você quer ter um corpo bom, é um esforço enorme. Se você quer ter dinheiro, você tem que trabalhar muito. Então, coisas boas nessa terra são sempre associadas a um esforço tremendo. Mas a lógica de Deus não é a lógica do mundo. A lógica de Deus opera totalmente diferente da lógica do mundo. Não é à toa que a Bíblia vai falar tanto que nós cristãos parecemos loucos para aqueles que não entendem a palavra e que Deus transforma os sábios em loucos. Os sábios que ele fala nesse caso são os sábios terrenos e eles vão parecer que são pessoas loucas porque eles vão falar bobagens e bobagens, pelo viés de Deus. Então, essas duas coisas não conversam. E o cristão é chamado a observar pela ótica de Deus, não pela ótica humana. E a ótica de Deus é exatamente essa. É tão fácil assim. Deus é soberano. Ele é criador dos céus e da terra, gente. A gente às vezes não bota tanto peso nisso, mas Deus criou tudo que a gente conhece, tudo que a gente vai vir a existir em apenas 6 dias. Eu, para pegar 1% do que rege o universo que ele criou, eu vou gastar 5 anos lá na engenharia lá para buscar algumas coisas que ele fez e vou entender quase nada. Mas Deus foi capaz de criar tudo em apenas 6 dias. Então, se existe um Deus poderoso dessa forma, ele não vai ser capaz de nos dar essa sabedoria fácil assim, apenas por um pedido? E tem que ser assim, porque assim como o Rafael falou que a graça tem que ser pela graça, porque se fosse por mérito jamais conseguiríamos obter a salvação. A sabedoria é a mesma coisa. Vamos ver pela lógica do mundo de novo. O quanto esforço vocês acham que deveria ter para eu conseguir uma sabedoria que é melhor do que dinheiro, uma sabedoria perfeita que vem de Deus, uma sabedoria que vai fazer reis virem de longe para me escutar? O quanto esforço eu precisaria fazer para que eu obtesse por mérito, por esforço próprio, essa sabedoria? Impossível. A gente passaria a vida inteira em busca dessa sabedoria e não seríamos capazes de obtê-la. Então, precisa ser assim. Precisa que Deus, em sua graça e misericórdia, nos conceda a sabedoria dele, porque, de outra forma, jamais conseguiríamos obtê-la. Então, tudo que depende aqui, para obter essa sabedoria, é a vontade de Deus. Então, é aquilo que a gente sempre fala, Se Deus quiser, isso acontece. Se Deus quiser, receberemos sabedoria divina. E aí a pergunta que vem, logo em seguida, é: Deus quer? E eu lhes digo que Deus quer. Olha o que ele vai falar, Tiago vai falar na parte B do versículo 5. Ele vai falar assim, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Ou seja, vai ser concedida se você pedir a Deus. Então, em algumas versões está uma palavra legal que está impropera. Nada coloca obstáculos, nada coloca empecilhos. Então, sabe quando você quer sair, na verdade você não quer sair e as pessoas te chamam para sair e você começa a colocar desculpa, tô sem dinheiro, tô sem roupa para sair, vai ser tarde, não sei o quê, e você começa a colocar obstáculos sobre aquela situação porque não é da sua vontade fazê-la? Aqui, Tiago está falando justamente o contrário. É da vontade de Deus
nos dá a sabedoria dele. É da vontade de Deus. Ou seja, se só depende da vontade de Deus, Deus quer, basta que peçamos, como o Tiago fala. Não... Por que Deus daria essa sabedoria para nós? A sabedoria, ela é incrível e gera bons frutos, né? A gente viu aqui que ela é capaz de salvar a nossa vida, ela traz autoridade porque, de fato, por que a Rainha do Sul veio de tão longe? Porque ela reconheceu que aquilo era uma coisa boa, aquilo gerava, de fato, frutos, né? Então, Deus quer que nós glorifiquemos o nome dele. Assim como ele me atribuiu aqui hoje, de estar fazendo essa função como servo, é para a glória de Deus. Então, tudo que o cristão faz é para a glória de Deus. Então, quando Deus nos abençoa, quando Deus nos concede graça, é para que a glória de Deus seja manifesta. Então, quando Deus nos dá a sabedoria dele, é porque essa sabedoria vai refletir em nós como glórias para Deus. A gente estava no Estudos Doutrinários e essa semana a gente viu o caso de Pedro, que ele estava se afogando porque ele caiu, ele teve falta de fé e ele começou a afogar, né, quando Jesus estava caminhando sobre as águas. Mas quando eles voltam para o barco, todos os discípulos chegam e o adoram e falam: certamente esse é o Filho de Deus. Justamente por aquilo ser maravilhoso, aquilo trouxe glórias ao nome de Deus, porque só o Filho dele seria capaz de fazer algo assim. Então, quando Deus nos dá a sabedoria dele e nós nos livramos de situações que mais ninguém foi capaz de se livrar, é porque as pessoas vão olhar para nós e falar: certamente existe alguma coisa diferente, certamente há um Deus, porque não é possível que essa sabedoria que essa pessoa tem e que ela afirma que vem de Deus gera frutos e Deus não vai existir. Como assim ela se encaixa tão bem no universo que existe? Ela se encaixa muito bem porque Deus fez dessa forma. Como Criador, ele fez para que a sabedoria dele fosse a correta, né? Assim como alguém que constrói uma máquina ou alguma coisa, né, e cria um manual de instrução para você fazer, você tem que fazer desse jeito, fazer daquele jeito, justamente porque ele entende cada minúcia, cada comportamento daquela máquina e traz no manual justamente para que a máquina seja operada daquela forma para a qual ele projetou ela para ser feita. Se você tentar operá-la de outra forma, ela não vai ter o mesmo desempenho ou simplesmente não vai funcionar. Então, por mais que eu pegue essa máquina e entregue para outras pessoas, elas começam a usar e começam a obter um conhecimento sobre essa máquina, nunca vai ser um conhecimento superior a daquele que construiu a máquina e conhece cada detalhe dela. Então, quando Deus nos dá um manual de instrução sobre a vida que devemos viver e que ele projetou o universo em 6 dias inteiros para que vivamos de alguma forma, se tentamos através de sabedorias humanas, demoníacas, agir de forma diferente, nós não estamos vivendo na capacidade máxima. Não é à toa que a Bíblia vai falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é perfeita. Tudo fora da vontade de Deus não vai ser perfeito. Pode ser quase perfeito, mas não vai ser perfeito, né? Você só vai viver uma vida perfeita se você viver uma vida segundo a vontade de Deus, né? E se os irmãos ainda não estão convencidos de que a sabedoria de Deus é dada a nós apenas por um pedido, eu gostaria de vocês refletirem sobre Deus como Pai, né? Não é à toa que eles nos chamam de filhos, fomos adotados como filhos através de Cristo Jesus, né? Eu não sei, antigamente eu sei que era bem comum isso, né? Hoje em dia talvez menos, mas os pais, o meu faz isso, eles querem passar a visão de mundo deles para os filhos, eles querem ensinar os filhos sobre um caminho correto, sobre o caminho que eles julgam ser melhor. Então, quando meu pai, por exemplo, vai fazer alguma reforma lá em casa, ou vai mexer em algo, ele sempre me chama. Às vezes ele nem precisa de ajuda, mas ele quer demonstrar como funciona, como eu posso aplicar os conhecimentos que ele está me passando e qual é a melhor forma de agir. Justamente para eu não cair nos mesmos buracos que meu pai caiu em algum momento, e nenhum pai quer isso. Nenhum pai quer ver o filho cair no mesmo buraco que ele já caiu e poderia ter sido evitado. Então Deus, como Pai nosso, né, a própria ação está isso. Como nosso Pai, Ele não quer que caiamos nos buracos. Ele quer que nós desviamos de tudo com maestria. E para isso Ele nos dá a sabedoria dEle, através de pedir. Mas eu quero que os irmãos não se enganem, porque as pessoas se decepcionam justamente porque elas pedem para Deus e não acontece nada, muitas das vezes.
Por que não acontece nada? Porque aquelas pessoas querem imediato, quer que no meu pedido ali eu já tenha toda a sabedoria do mundo, saiba como fazer tudo da melhor forma, e por mais que Deus tenha essa capacidade de dar isso a nós, ele geralmente não faz dessa forma, né? O que acontece é que com perseverança e constância na obediência a ele, nós somos capazes de cada vez mais tomar melhores decisões, né? Não é à toa que a Bíblia inteira está recheada de passagens que falam sobre perseveranças, né? O próprio Tiago vai falar: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, né? Aquele que perseverar até o final será salvo. Então, diversas passagens na Bíblia falam sobre perseverança. Então, quando os irmãos pedirem a Deus, não espere que a única forma de que vai acontecer é a sabedoria simplesmente aparecendo na sua cabeça e você tomando as melhores decisões, porque provavelmente isso não vai acontecer. O que o cristão precisa entender é que ele precisa confiar em Deus e se manter firme e perseverar, né? Não é à toa que você precisa ter isso, né? E se isso é tão bom, se isso é necessário, eu quero perguntar aos irmãos, para cada um de vocês, para refletirem. Os irmãos têm buscado essa sabedoria divina? Os irmãos têm buscado realmente buscar aquilo que é melhor que dinheiro? Ou os irmãos têm buscado sabedoria demoníaca ou o dinheiro, que são, a gente viu aqui, que são coisas piores do que a sabedoria divina, né? Nós, como cristãos, entendendo quem é Deus, devemos claramente buscar primeiro a sabedoria divina, porque nós sabemos que ela é a melhor coisa que tem. Mas eu ainda posso dizer que ainda é estranho, porque se é só pedir, né, se é só eu chegar para Deus e falar, por que a gente não vê isso em abundância? Por que a gente não vê várias pessoas agindo de forma sábia, né, segundo os padrões de Deus? Porque existe uma coisa em específica nesse pedido que precisa ser atendido, né? Para esse pedido ser atendido, a fé é necessária, né? Assim como um carteiro é necessário para que você entregue o remetente mande uma carta para o destinatário, assim como uma estrada é necessária para o carro ir do ponto A até o ponto B, assim como é necessário o leito do rio para que a água corra da nascente até o mar, a fé é necessária para que as nossas súplicas cheguem até Deus, né? Sem fé não é possível que Deus escute o nosso pedido. Então, quando o Tiago fala aqui no versículo 6, ele fala assim, peça porém com fé sem duvidar. Ou seja, a nossa fé precisa ser sólida. Quando a gente olha para os milagres que Jesus fez, as passagens que retratam isso, nós vemos algo que se repete algumas vezes, praticamente todas as vezes em que ele fala isso, que é, quando ele termina de curar a pessoa, ele fala, a sua fé te salvou. Acaso é Cristo ou a fé que salvou a pessoa? E eu digo que é os dois. Não tem como ter um sem ter o outro, né? Se Cristo estivesse ali em frente à pessoa e a pessoa não tivesse fé que Cristo era capaz de curá-la, aquela pessoa não seria curada, por mais que aquela pessoa desejasse a cura e Deus e Cristo desejasse a cura daquela pessoa. Se aquela pessoa não tivesse fé que Deus era capaz de fazer aquilo, ela não seria curada. Semelhantemente, se essa pessoa tivesse fé, mas não tivesse fé no nome de Cristo, ela não seria curada também. Ela poderia ter fé no dinheiro, poderia ter fé nas coisas do mundo, porque o único que é capaz de ter curado aquela pessoa é Cristo, e ninguém mais. Então, tanto a fé quanto Cristo são necessários. Então, a nossa fé é necessária para que a nossa súplica chegue até Deus. A nossa fé tem que ser inabalável, como uma rocha, né? É tratada muitas vezes a fé como uma rocha que não se abala, porque olha para vocês verem o contraste. No versículo 6 ele vai falar assim, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, sendo levada e agitada pelo vento. A Igreja do Coração tem uma versão mais atualizada do que Tiago falou, que é a biruta de aeroporto, né? Assim como as ondas são levadas pelo vento, a biruta de aeroporto sopra para onde que o vento está soprando. Se ela está soprando para cá, a biruta está para cá. Se ela está soprando para cá, a biruta está para cá. Se não está soprando, a biruta está parada. Ou seja, se você não tem uma fé inabalável, as circunstâncias vão ser o que vão reger a sua vida. E Deus não se alegra com pessoas inconstantes, pessoas que vão de um lado para o outro. Se eu peço a Deus, eu tenho que ter a convicção que Ele é Deus, Ele é todo poderoso para ser capaz de cumprir aquilo que Ele fala e que Ele tem a vontade de cumprir, né?
não basta ter fé em que Deus existe, mas que Ele recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? Para que o seu pedido seja atendido, é preciso crer que Deus existe e que Ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Então, a fé é necessária tanto que Deus existe e quanto Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, quando você pede, você tem que ter fé que aquele pedido está sendo escutado por Deus e que Deus vai inclinar os seus ouvidos ao nosso clamor por causa disso. A gente canta sobre isso. Então, não basta a gente simplesmente pedir, vou pedir para o universo. E aí o universo vai me escutar e vai no além, vai voltar e aquele pedido vai ser cumprido. Não, eu tenho que pedir sabendo que Deus existe e que Ele é capaz de cumprir aquilo que eu estou pedindo. Ele quer me dar a sabedoria divina que Ele mesmo falou que daria a todos de boa vontade, sem nenhum empecilho. Então, visto isso, irmãos, os irmãos têm procurado a Deus com fé. Os irmãos têm buscado e pedido, né, quando a gente tem um momento de pedidos de oração aqui, quando os irmãos escrevem com fé de que Deus, assim como aqueles que oram, lerá o pedido de vocês, escutará o pedido de vocês e que se importará em atender esse pedido, né, talvez não da forma que a gente queira, mas que Ele de fato vai atender de alguma forma esse pedido, porque senão é inútil. A gente está só escrevendo um bilhetinho, né, que vai ser passado num grupo, vai ser orado por algumas pessoas, mas se você não tem fé, Deus não vai escutar esse pedido, porque esse pedido nem vai chegar nele. Porque assim como o carteiro precisa do carteiro para a carta chegar, o nosso pedido precisa da nossa fé em Cristo para que ela chegue. Então, os irmãos precisam pedir com fé, né? Então, Otávio, eu não tenho pedido com fé. Nossa, sei lá, eu não acho que Deus é tão capaz disso, ou não sei, acho que às vezes Ele não me escuta, mas eu ainda peço porque vai que, né? Vai que Deus tem compaixão de mim. Será que é possível Ele ter compaixão e realmente escutar mesmo eu não tendo fé nele? E eu lhes digo que não, definitivamente, a falta de fé nos torna incomunicáveis diante de Deus. Ou seja, Deus não está nem nos ignorando, a mensagem não está nem chegando a Deus para ser ignorada. Então, quando a gente vê aqui no versículo 7, Tiago vai falar exatamente isso. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Não dá para a gente se iludir, viver num mundo de fantasia, pensando que se eu não fortalecer minha fé, se eu não crer no nome de Deus, no poder dele, meu pedido ainda assim será atendido, porque não vai. Né? Não, a gente precisa trabalhar com as verdades, né? E a verdade é essa. O que está escrito na Bíblia não é, mesmo se você pedir sem fé, o seu pedido pode ser atendido. Né? Aqui a Bíblia é bem clara. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma, não vai receber nada do Senhor se não pedirmos com fé, se não crermos no nome dele. A gente pode pensar como um investidor. Imagina só, o investidor, ele tem bastante grana, e aí chega um empresário para ele com uma ideia de negócio, pedindo que ele dê dinheiro para aquele negócio. E aí o investidor pergunta, beleza, parece interessante essa ideia, quanto você tem, vai dar lucro, quanto você tem sua margem de venda, e começa a se empolgar com aquela ideia, e você simplesmente fala, eu nem sei se vai dar certo. Aquele investidor vai ficar irado com você. Como assim você está chegando para uma ideia que você nem mesmo acredita que pode dar certo? Pegando a ilustração que Jesus nos traz da videira, imagina só se a videira, porque isso acontece, né? Tem umas limitações da ilustração, mas imagine que a videira tenha consciência e os galhos também tenham. E essa videira seja capaz de conhecer os pensamentos de cada galho. O que acontece de fato. Deus conhece o nosso coração muito mais que a nós mesmos, inclusive. Então, imagine só a videira vendo que um galho não pretende dar fruto, mas ainda assim está pedindo os nutrientes. Né? Por que aquela videira daria os nutrientes para aquele galho se ele nem pretende frutificar? Porque o objetivo da videira é gerar o máximo de frutos, né? De bons frutos. E se aquele galho não pretende dar isso, a videira simplesmente não vai dar os frutos, os nutrientes para que aquele galho gere fruto, porque ele não pretende. Né? Diferente daquele galho que já está dando frutos e está pensando, nossa, se eu tivesse mais nutrientes eu seria capaz de dar mais frutos. Né? Não é à toa que a Bíblia fala, ao que tem mais será dado, e ao que
pouco tem, até o que tem será tirado. Justamente é nessa linha de pensamento, é de que aqueles que buscam agradar a Deus, gerar frutos para a glória de Deus, que é o objetivo de todo cristão, Deus será capaz de recompensar eles com mais nutrientes, com mais bênçãos, escutando os nossos pedidos. Mas para aqueles galhos que não estão dando frutos, eles vão ser simplesmente podados e jogados ao fogo. João vai trazer essa ilustração. Então, irmãos, diante disso, visto que a gente não tem capacidade nenhuma de atingir a Deus, de nosso pedido chegar a Deus sem fé, eu quero perguntar aos irmãos uma terceira pergunta. Os irmãos têm buscado fortificar a sua fé, querendo deixar a sua fé cada vez mais parecida com uma rocha, que não é arrastada pelo vento, que não vai e volta como a onda que Tiago fala? Porque, senão, o que a gente está pensando? A gente quer realmente que nosso pedido seja atendido? Nós realmente queremos que Deus nos escute? Se a gente sabe que Deus não vai nos escutar a menos que tenhamos fé no nome dele? Então, é realmente necessário isso. Então, diante de tudo isso, né, eu falei bastante aqui, mas é necessário por um motivo. Se eu falei isso tudo, e como eu falei no começo, é a missão de cada cristão que está aqui, escutar e aplicá-lo, né, o que devemos guardar no nosso coração para não pecar contra Deus, para cumprir a sua vontade. A primeira coisa que a gente vê é que Deus nos escuta. Deus escuta a todos aqueles que procuram com fé. No Antigo Testamento tinha o sumo sacerdote, que ele precisava se purificar para entrar lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, e falar com Deus, Moisés subia ao monte e tinha todas essas particularidades. Mas uma vez que Cristo morre por nós e o véu se rasga, é a demonstração disso, de que não há separação mais entre Deus ali e eu cá. Agora eu tenho acesso direto a Deus. Então, nós somos capazes de pedir a Deus. Então, por que não pediremos? A primeira coisa é que temos que pedir. Se a gente tem essa capacidade, se Cristo morreu para que possamos ter essa capacidade, não podemos jogar esse sacrifício fora. Devemos, de fato, procurar a Deus, buscar a face de Deus, até mesmo para pedidos. Mas, além disso, nós precisamos ter fé. Ou seja, não basta nós chegarmos e entender que podemos pedir, mas temos que entender também que nosso pedido só chega a Deus se tivermos fé nele. Não fé em outra coisa, fé no dinheiro, fé na sabedoria humana, que é a mesma da demoníaca e que Tiago coloca no mesmo saco, mas uma sabedoria divina. Devemos buscar isso. Devemos buscar com a fé de que aquele que é perfeito, o único que é perfeito é Deus, e ele é capaz de nos dar a melhor coisa possível. E por fim, nós devemos fortificar nossa fé. Nós não podemos ficar alheio. Igual eu falei, o cristão não é chamado para ser à toa, ficar à toa, não fazer nada. Não é à toa que Deus fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. É isso, porque o tímido fica diante de uma situação estressante e não faz nada. Mas Deus quer que façamos as coisas para Ele, quer que façamos as obras a qual Ele preparou previamente para fazermos. A gente viu isso agora. Então, é preciso que fortifiquemos a fé, não podemos ficar parados. E é diante disso que eu quero fazer um apelo aos irmãos. Um apelo de que, se vocês não aceitaram Cristo, é necessário. Porque, assim como vimos, é necessário tanto a fé quanto Cristo. Então, os dois têm que andar juntos. Você tem que ter a fé em Cristo, porque aquelas pessoas só foram curadas, só foram salvas, A sua fé te salvou. Algumas passagens falam não curou, mas salvou, Então, se queremos ter a salvação em Cristo, queremos ser salvos, nós precisamos ter fé em Cristo. Ter fé e em Cristo. Um não desassocia do outro, os dois andam juntos. Mas, Otávio, não, eu já tenho fé, eu já declarei isso, eu me batizei porque eu realmente tenho fé, mas eu tenho negligenciado ela, eu tenho deixado ela de lado, e eu tenho meus pedidos para Deus têm sido muito mais um rito religioso, uma forma que eu sempre repito ali, peço a mesma coisa, desesperançoso que isso vai realmente acontecer. Então eu quero convidar os irmãos a fortificar a fé de vocês. Conheçam o Deus a quem vocês servem, conheçam Ele no íntimo. Quanto mais vocês aumentam o relacionamento com Deus, mais perfeito vocês veem que Ele é. Vocês podem pegar os 66 livros que tem nessa Bíblia, e eu lhes garanto que vocês não vê uma promessa quebrada pela parte de Deus, porque Deus sempre cumpre as promessas que Ele fala. Então, se Deus falou que Ele quer te dar sabedoria divina e que você deve pedir a Ele para isso, então devemos ter essa convicção forte como uma rocha e não como ondas levadas pelo vento.
Então, eu queria orar agora e agradecer a Deus por trazer essa mensagem a nós, a nos permitir refletir sobre isso e nos permitir que cresçamos em sua presença, em nosso relacionamento com Ele, para fortificar a nossa fé, para que possamos cada vez mais podermos falarmos com Deus e Ele escutar aquilo que queremos falar com Ele, né? Oremos. Pai, o Senhor que é grandioso, Criador dos céus e da terra, Deus, o Senhor que se importa com cada um de nós e nos deu o seu Filho para morrer por nós, para que tenhamos acesso ao Senhor, para que o Senhor possa nos escutar, para que o Senhor que é santo e perfeito nos escute, nós pecadores, Deus. Nós temos essa ponte graças ao teu Filho. Nós nos agradecemos porque é através dele que nossa fé começa, Deus. É em Cristo que nossa fé começa. Então, nós agradecemos pelo teu Filho, Deus, por Cristo em nossas vidas, porque é através dessa fé que agora o Senhor nos escuta, nessa oração e nas próximas, e o nosso relacionamento contigo, Deus, começa com o teu Filho. Muito obrigado por isso, Deus. Pai, nós pedimos essa noite para aqueles que tomaram alguma decisão, né? Tomaram a decisão por Cristo, tomaram a decisão porque entenderam o quão grandioso foi o sacrifício de Cristo e o que Ele fez por nós, ou para aqueles que já entenderam isso, mas que têm negligenciado o Senhor, Deus, que não têm reconhecido o suficiente o quão grandioso o Senhor é, o quão capaz o Senhor é, o quão onipotente o Senhor é, o quão misericordioso o Senhor é, porque aqueles que têm poder nem sempre se inclinam aos nossos clamor, né? Muitas vezes eles nos oprimem, nos humilham, mas o Senhor não. O Senhor, como um Deus de amor, nos ama, Deus, e se preocupa em escutar os nossos pedidos, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Obrigado por termos essa capacidade de aprender cada vez mais do Senhor, Deus. Essa é a nossa oração, nós agradecemos a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que nos acompanha pelo vídeo, repito, estamos reunindo na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Você sempre será muito bem-vindo aqui. Cultuamos ao Senhor todos os domingos às 18 horas. E assim encerramos com você, o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida e a da sua família.